Olá, muito boa tarde. Que bom ter a sua companhia nesta segunda-feira, 3 de agosto. A partir de agora, você ficará muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo que impactam a sua vida, a sua rotina. Está no ar o Boa Tarde Brasil, comigo, Miriam Freitas. E eu começo essa edição falando sobre a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, que voltou ao centro do debate político. Durante a convenção que oficializou sua candidatura à reeleição, o presidente Lula defendeu mudanças do modelo de distribuição do orçamento público e afirmou que pretende rediscutir aí a divisão de competências entre executivo e o parlamento, caso seja reeleito. Direto de Brasília, o André Rosa explica o que está por trás da proposta e os impactos para a relação entre os poderes. Olha, o presidente Lula afirmou que pretende travar o que chamou ali de uma briga democrática para reequilibrar a relação entre os poderes executivo e legislativo. Segundo Lula, o presidente da República vem perdendo espaço e parte da capacidade de tomar decisões. Lula também criticou o crescimento do controle do Congresso sobre o orçamento por meio das emendas parlamentares. Ele também citou as discussões envolvendo indicações para agências reguladoras, para o CAD e também para os tribunais superiores. Um outro alvo do discurso de Lula foi o fundo partidário. Ele disse que não concorda com o atual modelo de financiamento e avaliou que o volume de recursos pode distanciar as legendas ali da militância e também da participação dos filiados. A candidatura de Lula foi oficializada pela federação formada por PT, PCdoB, PV, com apoio do PSB, além do PDT e também da Federação Pessoal Rede. E esta será a 7ª vez que o petista ali disputará a presidência da República. E esse discurso também diz que a relação com o Congresso será um dos principais temas da campanha eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta segunda-feira uma semana de ações voltadas à transparência e à segurança do sistema eletrônico de votação. A programação reúne palestras, exposições e também atividades para aproximar a população do processo eleitoral. O objetivo aí é ampliar o conhecimento sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e reforçar o combate à desinformação. Logo mais às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral realizará uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Durante a apresentação, técnicos do TSE vão abrir a urna eletrônica e demonstrar em tempo real como funciona o equipamento e quais são os mecanismos de segurança adotados pela Justiça Eleitoral. E você que está acompanhando a nossa programação também vai acompanhar essa transmissão ao vivo aqui no NC News a partir das 4h30 da tarde no horário local de Manaus, Amazonas, logo após o programa Boa Tarde Brasil. Ao longo da semana, o TSE também lançará a campanha Fato ou Boato. A iniciativa irá esclarecer as principais dúvidas dos eleitores e desmentir informações falsas que circulam nas redes sociais. A ação faz parte da estratégia do tribunal para ampliar a transparência, fortalecer a confiança no processo eleitoral e estimular o acesso da população a informações oficiais e verificadas. E essa iniciativa do TSE é extremamente importante porque busca aí ampliar a transparência do processo eleitoral e reduzir o impacto da desinformação, um dos principais desafios das eleições nos últimos anos. Essa também é uma missão do Grupo Norte de Comunicação, levar informação de qualidade, com credibilidade e responsabilidade, contribuindo para que a sociedade acompanhe os fatos e tenha acesso a conteúdos confiáveis. E o Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos após o recesso com uma pauta de grande impacto para o país.
Ao longo deste mês, os ministros devem analisar processos nas áreas trabalhistas, econômica e também social, com decisões que podem influenciar a vida de milhões de brasileiros e servir de referência para todo o judiciário. Direto de Brasília, o André Rosa volta aqui com a gente para falar sobre os principais temas que estão na pauta do debate. Olha, a primeira sessão do segundo semestre está marcada para as 2 horas da tarde de hoje, dessa segunda-feira, e o primeiro processo vai discutir as regras para a compra de veículos com isenção de tributos por pessoas com deficiência. Esse caso analisa os critérios exigidos para a concessão do benefício e os ministros também devem analisar se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a casos em que não exista vínculos domésticos, familiar ou afetivo entre a mulher agredida e o autor da violência. A decisão poderá ampliar o alcance das medidas de proteção previstas na legislação. E já na quarta-feira, dia 5, o Supremo Tribunal deve discutir se a proibição da exploração de jogos de azar previstas na Lei de Contravenções Penais desde 1941 continua compatível com a Constituição. Esse julgamento também vai considerar ali o princípio da livre iniciativa e as mudanças ocorridas na legislação brasileira. Ao longo do mês, a Corte ainda vai analisar as regras para a eleição do mandato tampão do governo do Rio de Janeiro e a relação entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais. Esse julgamento sobre a chamada uberização está previsto para o próximo dia 27 de agosto. As decisões poderão orientar milhares de processos semelhantes em todo o país. E olha só, a corrida pelo governo de Pernambuco segue indefinida. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, mostra a governadora Raquel Lira numericamente à frente de João Campos. Apesar da vantagem, os dois permanecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro, tanto nas intenções de voto para o primeiro turno quanto para um eventual segundo turno. Agora vamos conferir como ficou o cenário da disputa na simulação da etapa decisiva da eleição. Olha só. Raquel Lira tinha 51% na pesquisa anterior e agora está com 49%. Ela segue numericamente à frente de João Campos, que subiu de 44% para 45%. Com isso, os dois ainda estão empatados dentro da margem de erro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 1.022 eleitores entre 28 e 30 de julho. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança é de 95%. E ainda em Pernambuco, a disputa pelo governo do estado segue equilibrada, segundo a pesquisa do Instituto Real Time. Aponta aí um empate técnico entre a governadora Raquel Lira e o prefeito João Campos, tanto no primeiro turno quanto em um eventual segundo turno. Os dois candidatos aparecem dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, mantendo aí a corrida eleitoral em aberto. Agora vamos conferir os números da simulação para a segunda etapa da eleição. Olha só. Raquel Lira tinha 41% no mês passado e subiu para 45% numericamente à frente de João Campos. O ex-prefeito caiu de 46% para 44% e agora os pré-candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos são 5%, não sabem ou não responderam 6%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 1.600 eleitores pernambucanos entre 27 e 30 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. E a preparação para as eleições deste ano já está em andamento no Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral iniciou o treinamento dos mesários convocados para atuar no pleito. A capacitação reúne orientações teóricas e práticas sobre o funcionamento das sessões eleitorais, o uso de urna eletrônica e o atendimento aos eleitores. Bárbara Fernandes tem os detalhes para a gente.
A Justiça Eleitoral do Amazonas começa uma etapa importante para as eleições de 2026. A partir de segunda-feira, os mesários convocados já vão poder participar ali de treinamentos para trabalharem diretamente nas sessões eleitorais durante o dia da votação. As capacitações elas acontecem em diferentes zonas eleitorais e seguem um cronograma até o mês de setembro. As primeiras turmas iniciam os treinamentos na segunda-feira. Um dos primeiros grupos é da 40ª Zona Eleitoral, que reúne mais de 100 presidentes da mesa no Centro de Convenções Vasco Vasques, aqui em Manaus. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, cerca de 90% dos participantes dessa primeira turma são mesários voluntários, pessoas que se inscreveram para colaborar com a organização das eleições. O treinamento no Vasco Vasques segue até o dia 31 de agosto. Depois disso, as capacitações continuarão na Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas, a AFEAM, onde os encontros estão previstos até o dia 20 de setembro. Durante o curso, os participantes recebem as orientações sobre todas as funções que desempenharão durante o dia da eleição. Entre os assuntos estão a organização da sessão eleitoral, o atendimento aos eleitores, a conferência dos documentos, o funcionamento da urna eletrônica e também todos os procedimentos que precisam ser realizados antes da abertura da votação e também o encerramento dos trabalhos. Além da parte teórica, os mesários passam por atividades práticas também. Segundo o chefe do cartório da 40ª Zona Eleitoral, José Irã dos Santos Brito, esse momento é considerado um dos mais importantes da preparação, porque permite que os participantes tenham contato direto ali com a urna eletrônica e simulem situações que podem acontecer no dia da votação. A proposta é que os mesários cheguem no dia da votação com segurança para operar os equipamentos, solucionar as dúvidas dos eleitores, também cumprir corretamente todos os procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral. Outro ponto que também recebe atenção durante a capacitação é justamente o atendimento ao público. A orientação é para que todos os eleitores sejam recebidos com respeito, cordialidade, e especialmente aqueles que têm prioridade de atendimento, como é o caso dos idosos, caso também das pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e outros grupos que estão também previstos na legislação eleitoral. Segundo a Justiça Eleitoral, além do conhecimento técnico, o trabalho dos mesários também exige organização, responsabilidade e um atendimento humanizado, já que eles são o primeiro contato do eleitor com a sessão eleitoral no dia da votação. Ao longo das próximas semanas, milhares de mesários convocados em todo o Amazonas devem passar por essa preparação. E a expectativa do TRE é garantir que todos estejam capacitados para atuar com segurança, agilidade e bastante organização durante o dia das eleições de 2026, contribuindo para que esse processo de votação ocorra de forma tranquila e também dentro de todas as regras previstas pela Justiça Eleitoral. E a corrida eleitoral deste ano ganha um espaço especial na programação do Grupo Norte de Comunicação. Vem aí o NC Eleições, uma das maiores operações jornalísticas já realizadas pela rede para acompanhar a disputa nas urnas. Serão 2 meses de cobertura especial, reunindo entrevistas, debates com candidatos ao governo do estado e ao Senado. Além da estreia da Sabatina Coletiva, um formato inédito que amplia a participação da sociedade no debate político. A mobilização envolve emissoras de televisão, rádio, portais e plataformas digitais em 9 estados e também no Distrito Federal. Ao todo serão 14 debates, 8 sabatinas coletivas e 3 semanas de entrevistas, em uma cobertura pautada pelo equilíbrio, pela transparência e também pelo compromisso com a informação. Acompanhar essa cobertura é fundamental para que você que está assistindo a gente, que acompanha a nossa programação do ANC News, possa conhecer as propostas dos candidatos, acompanhar ideias e fazer escolhas com base em informação de qualidade. Esse é o compromisso do Grupo Norte de Comunicação: levar um jornalismo com credibilidade, transparência e sempre a serviço do interesse público. Não perca! E agora a gente muda de assunto para falar que a gasolina vendida nos postos brasileiros passa a ter uma nova
composição. O percentual de etanol anidro misturado ao combustível foi ampliado em uma medida que busca reduzir a dependência da importação de derivados do petróleo. A mudança também pretende estimular a produção nacional de biocombustíveis, fortalecer a segurança energética e ampliar o uso de fontes renováveis no país. Olha só. O combustível que sai da bomba vai mudar. Não na cor nem no cheiro, mas na composição. A partir deste sábado, a gasolina vendida no Brasil passa a ter uma parcela maior de etanol anidro na mistura. Sobe de 30% para 32%. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e terá a validade inicial de 180 dias. Segundo o governo, o objetivo é reduzir a dependência da gasolina importada em um momento de instabilidade no mercado internacional de petróleo, por conta da guerra no Oriente Médio. Com a medida, a expectativa é que o país deixe de importar cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano. A decisão foi questionada pelo Ministério Público Federal, que pediu a suspensão da mudança. O MPF alega que não há comprovação técnica suficiente sobre a segurança da nova mistura. No documento enviado à Justiça, o procurador disse que a administração pública não pode transformar milhões de consumidores em sujeitos passivos de uma experiência regulatória sem prévia demonstração científica suficiente acerca da segurança da medida adotada. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva explica que os veículos flex já foram projetados para funcionar com diferentes proporções de etanol e até com combustível puro. Já os motores exclusivamente a gasolina têm uma menor margem para alteração na composição do combustível. Ele alerta que o problema é se esse percentual de álcool continuar aumentando. À medida que você vai colocando muito mais etanol, você vai perdendo a vantagem que o combustível gasolina tinha como consumo lá atrás, quando era 22%, depois 25%, 27%, e aí vai, entendeu? Daqui a pouco nós estamos chegando numa mistura que não é mais a gasolina, é gasol, né? Ele ainda dá dicas aos donos de carros a gasolina que quiserem evitar um eventual desgaste a longo prazo. Existem aditivos, mas nós não falamos do aditivo A ou B, e aí depende de cada consumidor, ele tem que ver com o mecânico dele, com a oficina que faz a manutenção do carro dele, né? No Brasil, existe ainda a possibilidade da gasolina premium, que o teor de etanol é menor, né? Mas é uma gasolina mais cara. Os efeitos da forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro ainda impactam a rotina da população. Milhares de imóveis continuam sem energia elétrica, enquanto trabalhadores que foram surpreendidos pelo vento forte em um andaime relatam aí os momentos de tensão vividos a cerca de 20 metros de altura. A vida ainda não voltou ao normal. Já foram 2 noites seguidas no escuro. Em alguns bairros, equipes de emergência ainda buscam restabelecer o abastecimento. Nós estamos sem energia até agora, entendeu? Não voltou ainda, 3 dias já sem luz. A geladeira ela ficou bastante tempo desligada e alimento a gente teve que jogar fora, né? A demora no atendimento provocou protestos. Moradores atearam fogo em barricadas em 3 bairros da Zona Oeste e em 4 municípios da Baixada Fluminense. Por toda a capital fluminense, o cenário é de reconstrução, mas os estragos são apenas uma parte do drama. Quem enfrentou a força do vento vive o desafio de superar o trauma. 3 operários viveram momentos de pânico, pendurados em um andaime no 6º andar de um prédio na Barra da Tijuca. Foram 7 minutos de terror. A estrutura balançava e se chocava contra a parede. Cada um de nós ali só pensava em sair daquele momento, eu conversando com meus companheiros, de uma certa forma tentando tranquilizar eles, pedindo calma, calma. Os trabalhadores foram salvos por uma funcionária. Ela puxou os homens para a varanda do apartamento. Ainda estamos muito abalados, né? A gente já está aí procurando se rever novamente, se estruturar
para poder seguir em frente. Em Angra dos Reis, na Costa Verde, outra história de sobrevivência. O mergulhador Alex Correia estava em um bote. As ondas arrastaram e jogaram a embarcação contra as pedras. Ele passou a noite isolado. Na manhã seguinte, moradores encontraram o Alex vivo. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Nesta sexta-feira, parentes e amigos se despediram do ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, e do empresário Vandré Cordeiro. Os dois morreram depois que um muro desabou sobre eles em Santa Teresa, na região central. O pescador Celso Costa Júnior foi a terceira vítima do vendaval no estado. O corpo dele foi resgatado no mar de Paraty, depois que o barco onde ele estava naufragou. E o Rio Grande do Sul segue em alerta para o risco de novas enchentes. Mesmo com a previsão de chuva fraca nos próximos dias, o nível do lago Guaiabá já atingiu a cota de alerta para inundação. A situação mantém autoridades e moradores em atenção diante da possibilidade de novos alagamentos em áreas vulneráveis. Nem mesmo o sol foi suficiente para acalmar a angústia dos moradores da região das Ilhas em Porto Alegre. Todos estão de olho no nível das águas do Guaíba. A gente tem medo, não sabe como ela vem agora. Pode vir forte, pode não vir, o medo da gente é esse. A gente vai se preparando, mas não sabe até quando, né? Pode ser muito cheia e a gente perder tudo que a gente ganhou, construiu, né? É difícil. É esse o medo da gente. O Lago Guaíba recebe a água de 5 rios e sofre dias depois os efeitos das chuvas que caem nas cabeceiras. Ou seja, o volume das precipitações que iniciaram domingo na metade norte do estado começou a chegar por aqui na quarta-feira e já alcançou nesta sexta-feira a cota de alerta, que é de 2,5 metros acima do nível normal. De acordo com a Prefeitura, neste momento está descartada a possibilidade de enchentes como a de 2024. Hoje, o sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre conta com 68 quilômetros de diques, que impedem o avanço das águas para dentro da cidade. Além disso, as comportas são fechadas caso o nível chegue a 2,84 metros. Hoje, nós temos dois problemas. Um nas ilhas, que é histórico, onde chegou ali uma lâmina d'água de 30 centímetros, mas está tudo sob controle, por enquanto. E na Zona Sul ali também tem um pequeno problema. O restante da cidade está muito protegido. As autoridades também alertam para os cuidados com a água contaminada pelas enxurradas. Um guia básico foi lançado com dicas, como o contato com animais peçonhentos transportados pela enchente, o uso de botas e luvas de borracha para a limpeza das casas atingidas e o descarte de lixos e entulhos. A gente vai continuar trabalhando nesta consciência também com a sociedade, porque eu acho que não há proteção de cheias também sem envolvimento da sociedade, para não botar lixo na rua, para não sujar os arroios, para que os nossos bocas de lobo sejam prontas, sempre para poder receber a água que vem da chuva. E colorindo o céu e reunindo gerações, empinar pipa continua sendo uma das brincadeiras mais tradicionais do país. Em Palmas, um festival reuniu famílias e apaixonados pela atividade em um dia de lazer, convivência e muita diversão. Além do espetáculo de cores, o evento reforçou um alerta importante. A brincadeira deve ser praticada com segurança, longe da rede elétrica e sem o uso de materiais que possam colocar vidas em risco. Coloridas de todos os tamanhos e formatos. Bastou o vento aparecer para o céu ganhar um novo cenário. O Festival de Pipas reuniu famílias inteiras em um dia de lazer, diversão e muita nostalgia para quem cresceu correndo atrás da própria pipa. Desde pequeno, aí eu vi assim, um pessoal soltando, eu falava que legal aquilo, queria aprender. Aí eu acabei aprendendo com ele, ele me ensinou. Aí ele me ensinou também a fazer, soltar, fazer várias coisas. A gente tem um grupo, né? A gente se reúne. Todo final de semana a gente brinca, principalmente agora no verão, né? Todo final de semana a gente tá brincando aí. No festival, essa tradição também ganha um novo significado. Pais aproveitam a oportunidade para apresentar aos filhos brincadeiras simples, longe de telas e cheias de lembrança.
E o que começou como uma brincadeira de infância continua acompanhando muita gente na vida adulta. Para alguns, os encontros para empinar pipa fazem parte da rotina de todos os fins de semana. Segundo ano que nós estamos vindo para esse evento, né? Ano passado ele era mais novo, esse ano ele está vindo e está brincando mais. A gente falou que hoje tinha o dia da pipa e ele estava muito animado para vir. A gente curte muito esses momentos. Ao lado do filho Emanuel, de 3 anos, e de Clauton, revive lembranças da própria infância. Uma tradição que começou entre amigos e que agora passa para uma nova geração. Com 8, 9 anos ali, com os amigos mesmo de infância, vinha pessoas mais velhas, né, empinando a pipa, e aí eu tive essa vontade e sempre gostei. É importante manter essa memória para o filho, né? Ah, sem dúvida, muito importante. Basta um pouco de vento e alguns metros de linha para o céu se transformar num verdadeiro espetáculo de cores. Mas para que essa brincadeira continue divertida, segurança é necessária. Além da diversão, o festival também foi momento de conscientização. A recomendação é empinar pipa apenas em locais abertos, longe de rede elétrica, usar linha de algodão e nunca utilizar cerol ou linha chilena. A brincadeira de pipa é muito saudável e a gente quer incentivar porque promove ali, né, a convivência entre pais e filhos, mas requer alguns cuidados. Então a ideia é a gente orientar as crianças qual a melhor forma de fazer a brincadeira de pipa. Na segunda edição, o festival mostrou que uma brincadeira tradicional continua unindo gerações. Enquanto o céu era tomado pelas pipas, o principal recado também ganhou espaço. Brincar é ainda melhor quando a diversão vem acompanhada de segurança. E o Boa Tarde Brasil fica por aqui, mas você continua com a gente aqui no NC News, porque neste momento o Tribunal Superior Eleitoral realiza a abertura e os testes da urna eletrônica em uma demonstração pública dos mecanismos de segurança do sistema de votação. Acompanhe ao vivo todos os detalhes dessa apresentação. O Grupo Norte de Comunicação reafirma o compromisso de levar informação com credibilidade, transparência e responsabilidade, aproximando você que acompanha a nossa programação dos principais acontecimentos do Brasil. Fique agora com a transmissão do TSE.